Lei de alienação parental existe há anos e você já ouviu falar sobre ela. E por que é que está tendo tanta polêmica em torno dela? Será que é uma lei machista? Será que é uma lei que deve ser mudada no seu todo? O que você acha? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bem-vindo a mais um episódio do Papo Juris, seu podcast jurídico diferente. A gente vai seguir. A gente pode seguir, depois edita e corta, né? Tá. É para não tirar da posição, né? Beleza. De fazer essa transmissão agora virtual, para que ninguém ache estranho, né? Porque a gente estava no estúdio, num estúdio, e aí a gente passou para o virtual no pós-carnaval, mas porque a gente está testando, vendo o que dá certo aqui no nosso podcast. Eu sou Erickson Moraes. Eu sou Isabel Helena Becker. Sou Marcos Magalhães. O que é alienação parental? Segundo a Lei 12.318/2010, né, que é a Lei de Alienação Parental, a lei ela tenta proteger a convivência familiar, né, da criança e do adolescente, evitando que haja uma influência psicológica aquele ser em desenvolvimento, né, que é tido como ou o adolescente ou a criança, em razão de evitar conflitos entre genitores, as pessoas que seriam responsáveis por aquela criança. E ela também engloba a possibilidade de avós influenciarem também. Então, ela é uma lei ampla, conceitualmente, e talvez, muito por conta disso, ela já seja questionável pela sua prática. Então, resumindo a ópera, em tese, a lei de alienação parental tenta impedir que um parente faça a caveira de outro parente para a criança ou adolescente. Sim. Que haja um desgaste na relação para impedir que o parente seja obstado de participar da vida da criança, adolescente, né? E a gente fala parente porque não se aplica só aos pais, não é isso? Isso. Uma dos grandes conflitos, creio, que tenha sido a referência básica para a existência dessa lei. Ela surgiu muito inspirada num conceito de síndrome de alienação parental, que é externo, muito angariado lá nos Estados Unidos. E a gente vê que a cultura estadunidense é uma, a cultura brasileira é outra, as famílias brasileiras são latinas, são famílias de participação intensiva e que normalmente conversam mais do que as famílias estadunidenses. Então, a gente já começa a ver que o amparo, a referência, né, para a existência dessa lei já não é uma referência tão similar culturalmente. Além dessa coisa do Brasil de sempre, né, tentar se inspirar naquilo que a legislação norte-americana produz, sempre a reboque, né? E às vezes 10, 20 anos depois, é assim com a legislação penal, por exemplo, mas acho que tem dois aspectos assim importantes. A gente fala de alienação parental, feito, né, observar determinados fenômenos ou efeitos decorrentes de um fim de uma relação conjugal em relação a uma criança ou adolescente, que são sujeitos de direito e estão numa condição peculiar de desenvolvimento, mas, num primeiro momento, a legislação trata esse efeito sob um aspecto psiquiátrico, né? Chama de síndrome. Então, ele vai na linha de atribuir um efeito patológico a esse sintoma. Isso tem repercussões em várias áreas, não apenas do ponto de vista da guarda, mas de um diagnóstico que incide sobre uma criança. As pessoas não compreendem muito a importância, né? Isso afeta a prática, né, Bel? Que a crítica é em relação à prática, como isso tem sido manejado. Principalmente se a gente faz de forma gratuita ou apenas atendendo a esses interesses de produção de prova. Mas a gente tem um avanço em 2017 que, de alguma forma, trabalha essa noção de alienação parental como uma violência psicológica. E aí a gente sai do campo da psiquiatrização, da patologização e estamos agora tratando como violência. Isso também tem impactos, efeitos muito diferentes. Ainda eu acho que, assim, em relação a tratar como violência, está mais próximo do que a legislação no campo da política dos direitos da criança e do adolescente tem tratado esses efeitos, né? Por exemplo, a violência sexual, ela tem diversos efeitos
do ponto de vista psicológico, mas ela é tratada como violência antes de mais nada, uma violação de direitos humanos. Pronto, esse é o ponto-chave. Violou direitos relacionados à criança e adolescente. O principal, fundamental, convivência familiar e comunitária, né? Porque esse debate afeta a convivência entre as pessoas. Então, minha primeira conversa é essa. Eu acho que o aspecto crítica à patologização é muito importante. Na verdade, o que eu acho interessante é que, assim, na prática, essa lei ela precisa de uma contribuição do setor de psicologia para auxiliar, né? Inclusive, tem 2 anunciados, né, que o IBDFAN tentou galgar durante a execução dessa lei, para colocar o juiz, né, sempre pedindo o auxílio de psicólogos de uma equipe para que possa tomar decisões mais fundamentadas, vamos colocar dessa forma. No entanto, salvo engano, é anunciado o número 28, não deixou situações liminares urgentes, né, como situações em que teriam que ter essa participação, muito pela questão processual, né, que a gente está utilizando. Qual é o grande comprometimento dessa lei na família brasileira? Como eu falei, é uma lei que é inspirada numa situação estrangeira, em que as famílias lá fora, elas são famílias que não contribuem para informar a realidade para seus filhos, porque a família brasileira, em geral, não é esse tipo de família. E o que acontece é que recai uma responsabilidade muito grande à mulher. A mulher latina, ela vira, ela participa, ela se intromete, ela fala, filho, por que você está fazendo isso? Filho, por que você está assim? Não, peraí que eu vou falar com seu pai. A gente tem esse tipo de papel, né? A gente querer mudar muito, né? Uma mulher, uma vivência cultural brasileira de uma mulher. Ela acolhe, ela quer proteger muito mais, ela quer se envolver, ela participa, ela vai, ela cutuca, ela fala, não é bem assim, porque é meu filho, é minha filha. E é justamente a problematização da lei de alienação parental tem a ver com a prática, né? Por que é que está recaindo sempre a acusação de alienação parental às mulheres? Alguns pontos que são de extrema importância, né, de serem abordados. E antes de abordar, de falar desses pontos que eu queria falar, uma observação tem que ser feita, e é importante, e até pela fala de vocês dois, de nós três, fica clara a nossa preocupação com isso. É que a criança e o adolescente são o centro da discussão e são os destinatários de proteção, e eles têm que ser protegidos. Independente das críticas que se façam à alienação pessoal enquanto possível síndrome, isso, inclusive a OMS reconheceu não como uma síndrome, mas como não sei se a expressão é distúrbio, dificuldade de relação parental, algo assim nesse sentido, né? Uma expressão que você usou, amigo, da patologização, exato. Então, há essa observação, há essa preocupação com a criança, com o adolescente, independente de qualquer discussão envolta na lei de alienação parental, existe um ser ali em formação que deve ser protegido, deve ser tutelado. Mas tem um outro ponto, além desse, onde nasce a alienação parental, a teoria da síndrome de alienação parental. O Richard Gardner, que é o teórico, né, por trás dessa teoria, era um psiquiatra, perito, e ele atuava basicamente em casos de assédio sexual contra crianças e adolescentes, só que ele atuava em defesa de pais homens masculinos, de líderes religiosos, atuava contratado por essa gente com a finalidade de desacreditar a palavra da vítima e da mãe da vítima, quando falava pelo filho, já que o filho geralmente era menor de idade, era criança ou adolescente. O olhar dele na criação dessa tese é totalmente enviesado, dizem as críticas mais contundentes. O segundo ponto é que não houve de cientificidade dessa teoria, né? Porque ele mesmo publicou, ele não submeteu aos pares dele a teoria. Essas grandes críticas que são feitas. E aí a gente traz para a prática. Isabel, que é familiarista, e Marcos, que trabalha com
a proteção de crianças e adolescentes, em defesa de crianças e adolescentes, sabem muito melhor do que eu. Em muitos casos, pais, genitores, que são acusados de violência sexual, acabam contra-atacando, entrando com uma ação contra a mãe da criança, que geralmente é quem toma a iniciativa de denunciar o abuso sexual, e o processo de alienação corre na vara de família, o processo criminal pela violência sexual corre na vara crime. O suposto abusador consegue uma decisão judicial no processo aqui de alienação, que retira a criança da convivência com a mãe e coloca em sua convivência. A gente se questiona, mas pode ter sido falsa a denúncia? Pode, mas e se não foi falsa? A gente começa a perceber que a finalidade do pai, às vezes, é não pagar a pensão alimentícia, por exemplo, né? Porque a gente não precisa ir para um grau tão extremo desse, de se livrar de uma denúncia de abuso sexual, mas existem outras circunstâncias também, não pagar a pensão alimentícia é um dos exemplos, o estar com birra com a mãe, porque a mãe conseguiu, começou um novo relacionamento, e aí que eu foco, quando eu falo do pai para com a mãe, porque culturalmente o homem abandona o filho, a filha, e culturalmente, os filhos ficam sob os cuidados exclusivos da mãe. Né? Principalmente no nosso sistema, em que o judiciário é composto majoritariamente por homens. Sim, isso é muito importante de ser observado. Tem a ver com a prática, né, da lei. Tem um projeto de lei que foi aprovado já na Câmara, a gente estava até discutindo, né, sobre ele, a gente viu que ele ainda não foi aprovado no Senado, em que ele fala sobre o abandono afetivo, né, que havendo caso de abandono afetivo, eles também seriam considerados como alienação parental, segundo esse novo projeto. Ele é um dos projetos que tenta modificar a lei de alienação parental. Mas não... Assim, gente, o judiciário, ele já há algum tempo, tanto o paradigma da proteção integral, e eu acho que isso foi destacado, não é um problema enfatizar a necessidade de proteção de crianças e adolescentes. Na verdade, a proteção é mínima. O Estado não dá conta. A gente vive um processo de desigualdade social e de violação de direitos extremo, de país de guerra mesmo. Então, eu particularmente acho que a gente precisa avançar na proteção. Outra coisa que é a prática, né, a crítica, é lidar no cotidiano de cada caso, em concreto, uma análise realmente aprofundada e qualificada, detida, de cada situação, que leve a equipe do Poder Judiciário, né, promotores, magistrados, a própria equipe técnica, que deveria estar em toda vara que tenha jurisdição para lidar com casos, né, de direito de família, ou situação de violência doméstica ou violência contra a mulher, mas a gente não tem isso. Outra coisa é que, diante da dissolução do vínculo conjugal, a alienação parental, a gente fica com a preocupação, não é uma ingerência muito grande do Estado na relação das famílias. Já existe a orientação e o consenso, a guarda ela é compartilhada e deve se respeitar o direito à convivência familiar e comunitária, principalmente o superior interesse ali na relação, como o Pino colocou, é da criança e do adolescente. Contudo, a sociedade não é perfeita, em qualquer família, inclusive nas nossas, né, em que as relações são sempre harmônicas, que não haja conflito. O conflito faz parte da condição humana. A gente precisa encarar o conflito como uma coisa da nossa sociedade. E uma sociedade como a brasileira, forjada, nossas raízes são violentas, somos pessoas violentas, somos uma sociedade que tem dificuldade de respeitar direitos, de respeitar a condição do outro, de sujeito de direitos, né? Reconhecer em crianças e adolescentes a condição de sujeito de direitos. É uma sociedade adultocêntrica. Então, as pessoas não respeitam a condição de filho e por interesses próprios, privados. É a minha opinião. Tá? Há muito excesso, há muito de subjugar a condição de sujeito de direito de criança e adolescente, tentando prevalecer seus direitos, inclusive como estratégia de afrontar, atacar. Somos violentos mesmo, a gente gosta da humilhação, da retribuição, da punição, da vingança. Então, se a gente não atacar as bases, né, situar como uma violação de direitos humanos e construir uma cultura de paz, a gente vai permanecer nesse ciclo e a tendência é piorar. Porque eu volto a dizer, está banalizando um instituto importante. A gente não vejo perspectiva de melhora assim, a curto prazo das relações, no âmbito do direito de família e nas relações, eu diria até sociais.
E isso nos leva à banalização, não apenas o tema hoje é alienação parental, não vamos fugir disso, mas isso leva à banalização de institutos como as medidas de proteção da Maria da Penha. Vamos colocar dessa forma, né? Leis que tratam de violência e que tutelam, né, protegem as vítimas. É querer mudar a sociedade através da lei. Eu acho que esse é o grande ponto de partida, é a gente acreditar que a sociedade vai mudar, porque agora existe uma lei que vai te punir se você praticar isso, sendo que a origem da sociedade, a origem da família, a violência vem da família, a origem da violência nossa é familiar. Então, a gente vai agora mudar a estrutura das famílias, conscientizar o brasileiro de como deve agir através de uma lei punitiva. Olha só o erro da nossa sociedade. E, para além disso, não desenvolve um sistema de apoio ao judiciário para melhor trabalhar com a lei. Eu acho que esses são os dois grandes erros. A parte legislativa mesmo, de acreditar que a gente vai mudar a sociedade a partir de uma lei punitiva. 2, acreditar que essa lei tem todo um amparo, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, quando a gente consolidou, né, começou a aplicar, a gente não tinha equipe multidisciplinar para poder amparar nem na delegacia, nem no juizado da mulher, nem na vara da mulher. E lentidão, falta de equipe adequada, né, para, no caso em concreto, atuar, presenciar, essa morosidade mata. Quando você não atua no tempo certo, acabou. Né? A vítima, e a mulher que já está... e a mulher, a vítima que já está ali extremamente vulnerabilizada, né, que já foi agredida, não conta com suporte no sistema de justiça, que deveria ser acolhedor e não é acolhida. É o sistema, né? É o grande problema, é o sistema de como coloca o sistema, a gente engloba o executivo, poder de polícia, enfim. Então, esse daqui foi só o início de um grande debate, dá para aprofundar ele muito mais, e a gente está tentando, então, trazer para quem está nos assistindo uma entrevista com uma psicóloga chamada Dora Diamantino, que vai ser a parte 2 do nosso tema de hoje. E ela vai ser muito importante para esclarecer esse lado que a gente precisa ter essa visão da psicologia.